Bom dia com alegria, rapaziada. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês um método chamado método de Newton. Então, primeiro vamos entender uma coisa. O cálculo numérico, essa disciplina que a gente está aprendendo, é uma disciplina que ela trabalha, ela te dá técnicas para resolver equações que normalmente no dia a dia não possuem uma solução exata. Por exemplo, eu tenho uma equação x² menos 2x menos 5 igual a zero. Eu quero descobrir um número que colocado no lugar do x e no lugar desse x faz isso ficar igual a zero. Existem equações que não têm nenhum número que faça isso acontecer. Exato não, mas existem números aproximados que quando colocado no lugar da letra x, faz isso daqui dar igual a zero. Tá? A gente já aprendeu em aulas anteriores um método, que era o método da bissecção. Agora eu vou ensinar um outro método e depois no final vocês vão verificar que cada método tem a sua vantagem. Então sejam bem-vindos ao método de Newton. Vamos lá. x² menos 2x menos 5 igual a zero pode ser escrito como uma função. Eu posso escrever assim, ó, f de x é igual x² menos 2x menos 5. Se eu desenhar o gráfico dessa função em qualquer plotter, ele vai me dar uma curva. Então vamos fingir, vamos simular que a curva dessa função seja essa daqui, ó. Tá aí. Aprendemos em sala de aula também, tenta lembrar com calma, que ao ponto onde essa curva corta o eixo x é o resultado, é o número que colocado aqui faz essa equação dar igual a zero. Agora observem o raciocínio que o Newton fez. A gente quer descobrir qual é esse número aqui. O Newton pegou uma estimativa. Como que ele encontrou essa estimativa? Aplicou lá o teorema de Bolzano. Lembra, onde tem troca de sinal de positivo para negativo, existe um zero da função. Então ele pegou uma estimativa qualquer, ele chamou essa estimativa primeira de x0, pegou esse ponto e levou na curva. Então, ó, levou lá na curva. E daí o Newton percebeu que se ele passasse uma reta tangente por esse ponto, ele iria se aproximar dessa raiz. Veja aqui, por exemplo, ó. E aí, ele encontrou então esse novo ponto. Repara que esse ponto aqui agora ele vai chamar de x1. E esse ponto que ele encontrou passando essa reta tangente está mais perto do zero da função, que é o nosso objetivo, chegar aqui. E aí ele consegue chegar cada vez mais próximo e mais próximo desse zero da função, fazendo esse mesmo raciocínio. Por exemplo, ele pega esse ponto, leva até aqui na curva e passa novamente uma outra reta tangente aqui. Então, vou passar uma reta tangente para vocês verem nesse ponto. Repara que passando uma outra reta tangente, eu me aproximo mais ainda desse meu valor e agora eu chamo aqui de x2. E cada vez que eu vou fazendo esse processo, eu vou chegando mais próximo do nosso objetivo. Então, nesse momento, eu vou demonstrar para vocês como que foi a fórmula desenvolvida por Newton. Rapaziada, então observa comigo o primeiro exemplo. O Newton percebeu que ele pegava uma estimativa inicial, levava até na curva e passava uma reta tangente. Duas coisas você precisa saber. Primeira, quando a gente fala em reta tangente, a gente está falando no que chamamos de derivada da função. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto x0, aqui eu tenho a função no ponto x0, que é onde ele trouxe, e a inclinação dessa reta no ponto x0 é a derivada dela. E como também passamos uma reta, toda reta tem uma equação. E aprendemos lá no terceiro ano do ensino médio que toda equação da reta é dada por essa fórmula. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. É o famoso ioiô mi xoxô. Essa daqui. Agora eu quero que você veja o que eu vou fazer. Eu vou brincar, eu vou mexer nesses símbolos um pouco. O y eu vou escrever, por exemplo, como f de x. Eu posso, ó, se eu tenho uma função
y igual x ao cubo menos 2x menos 5, eu posso escrevê-la como f de x igual x ao cubo menos 2x menos 5. É só uma forma de escrever. Aqui eu tenho o y0, eu posso escrever como f de x0. Tá aqui, ó, quando eu tenho x0, o meu ponto é o f de x0, em vez de colocar y0. Esse m no terceiro colegial é a inclinação da nossa reta. Agora, aqui a inclinação da reta, ela recebe a derivada. O nome dela é a derivada. E o símbolo da derivada é f' de x0. Então, é a derivada nesse ponto. Estou brincando com essa reta aqui. Vezes x menos x0. Agora, observem que eu tenho dois pontos sobre essa reta que vocês estão vendo aqui de azul. Um ponto é esse daqui. O outro ponto é esse daqui. Então, esse ponto aqui é x0. E esse ponto aqui é o f de x0. Agora, repara que esse ponto aqui está sobre o eixo x. Então, esse ponto aqui vai ser x1 e 0. Então, olha com atenção para esses dois pontos. Agora, eu vou só trocar, eu vou fazer uma substituição aqui. Ó. O y e o x, que são esses dois aqui, eu vou trocar por esses valores aqui. Ó. Então, aqui o meu x vale x1 e o meu y aqui vale 0. Então, eu vou colocar 0 aqui embaixo, menos. Aqui eu vou colocar x1. Agora, observem o outro ponto aqui, esse detalhe. Esse ponto aqui, esse aqui vai ser o meu x, esse vai ser o meu y. Então, ó, no lugar do y0 e do x0, eu vou colocar f de x0. Tá aqui. E vou colocar aqui nesse canto o valor do x0, que é esse aqui, ó. Pronto. Agora você já está com a fórmula pronta, é só resolver. Ó. Tudo isso é igual à derivada de x0. Moçada, foca agora no objetivo de vocês. O objetivo era sair do x0 e encontrar uma aproximação melhor passando uma reta tangente. E essa aproximação foi chamada de x1. Então, o nosso objetivo é encontrar o x1. É determinar isso daqui, ó. Então, eu vou isolar esse cara. Como que eu faço? Primeiro, repara que tudo isso aqui está multiplicando, passa dividindo. 0 menos qualquer coisa não vai influenciar em nada. Então, vai sobrar desse lado só isso daqui, ó. F de x0. Tudo isso vai ficar igual a x1 menos x0. Como eu quero só o x1, eu vou tirar o x0 daqui. Como ele está negativo, vai para lá positivo. Então, vai ficar mais x0 menos tudo isso daqui, ó. Igual ao nosso x1. Então, essa é a fórmula do Newton. Eu posso dar uma melhorada nessa fórmula? Posso. Olha o que eu posso fazer nessa fórmula. Eu posso inverter ela e escrever x1 é igual a x0 menos f de x0, tudo isso sobre f' de x0. Essa fórmula aqui ela dá a primeira estimativa que a gente precisa. Ah, professor, e como que eu faço agora para encontrar o x2? Uma outra estimativa um pouco mais próxima da raiz. Aí, pessoal, o raciocínio é bem similar. É demonstrando do mesmo jeito. Ó. Se eu quero x2, então meu x1 vira x2. O meu x0 vira x1. O meu f de x0 vira f de x1. E o meu f' de x0 vira f' de x1. Então, para a primeira estimativa, eu faço isso. Para a segunda estimativa, eu uso esse raciocínio. E assim eu vou fazendo todas as minhas estimativas. Tá?
Agora pausa um pouquinho a videoaula, veja se você entendeu a fórmula. Agora eu vou explicar como que você aplica essa fórmula para determinar o zero da função. Vamos lá, moçada? Então vamos determinar agora o zero dessa função ou a raiz dessa função pelo método de Newton. Então x ao cubo menos 2x menos 5 igual a zero pode ser escrito como f de x igual x ao cubo menos 2x menos 5. Se eu for utilizar o método de Newton e não da bissecção, a gente deduziu uma fórmula agora há pouco, que é essa daqui, ó. Para encontrar a primeira aproximação, eu pego x0 menos a função no ponto x0 dividido pela sua derivada. Agora vamos pegar um por um aqui, ó. x1, que é o que eu quero encontrar, é igual a x0. x0 tem que ser minha estimativa inicial. Que número que eu jogo? Para eu descobrir essa estimativa inicial, eu preciso fazer o teorema de Bolzano. O que é o teorema de Bolzano? Eu atribuo valores para x. Lembra que a gente fez isso em sala? Então, eu vou atribuir aqui o zero, por exemplo. E troco na função, nessa função aqui, ó. Menos 2x menos 5. Colocando zero aqui, ó, fazendo o f de zero, se você colocar 0 ao cubo menos 2 vezes 0, menos 5, esse resultado vai dar menos 5. Ele deu negativo. Tá aqui, ó. Quando x é 0, ele deu menos 5. Agora eu vou atribuir 1. Então, eu vou calcular f de 1. Então, 1 ao cubo dá 1. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 5. Então, esse aqui também vai continuar dando negativo. E como os dois ainda estão negativos, ó, quando você pega o x igual a 1, ele continua dando negativo. Ó. Então, ele está aqui embaixo ainda, ele precisa passar para o lado de cima. Só pega uma estimativa quando ele dá positivo. Então, agora eu vou tentar o 2. Se eu faço o f de 2, eu vou lá e coloco 2 ao cubo dá 8, menos 2 vezes 2 dá 4, menos 5. Isso vai dar menos 1, continua negativo. Então, ó, x igual a 2 ainda está dando negativo. Agora, vamos verificar o 3. Quando eu faço f de 3, então vai ficar 3 ao cubo, que dá 27, menos 2 vezes 3, que dá 6, menos 5. Isso aqui vai dar 16. Isso deu positivo. Então, ó, o 3 deu como resultado positivo. Então, a curva, ela estava lá embaixo, ó. Repara, ela saiu de baixo, foi subindo aqui. Então, nesse intervalo aqui de 2 a 3, ela passou pelo eixo x. Então, entre 2 e 3, existe um zero da função, ó. Existe um zero da função. Então, vamos lá. Nossa estimativa pode ser o número 2, como a nossa estimativa pode ser o número 3. Vou escolher aqui o 2, ó. Então, aqui no x0 eu coloco 2. Então, depois eu venho menos f de x0 é a função no ponto x0. Então, é a nossa função no ponto 2. A gente já resolveu aqui, ó. Sabe que a função no ponto 2 vai ser 8 menos 4, que dá 4, menos 5 vai dar menos 1. Então, aqui eu vou colocar menos 1. Sobre, agora é a derivada dessa função. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, agora a gente vai derivar ela. A derivada de menos 2x é menos 2. E a derivada de menos 5 é 0. Porém, nós queremos a derivada na estimativa inicial, no x0. E o nosso x0 vale 2. Então, no ponto 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2. Então, aqui vai dar 4 vezes 3 dá 12, tira 2 dá 10. Então, eu sei que aqui embaixo eu tenho como resultado agora esse pedaço 10. Agora é só resolver essa conta, ó, que menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 1/10. 1/10 vale 0,1. Então, o nosso x1 vai ficar
2 mais 0,1, a primeira estimativa é 2,1. Agora, pessoal, se vocês quiserem a segunda estimativa, o processo é o mesmo. Para eu determinar a segunda estimativa, lembra da fórmula? Segunda estimativa, em vez de x0, vai ficar x1 menos a função no ponto x1 sobre a derivada da função no ponto x1. Agora, o nosso x1 eu tenho já, ele vale aqui, ó, 2,1. Então, vai ficar 2,1 menos a função no ponto x1. Você vai lá na sua calculadora e faz essa conta, ó. A função no ponto x é essa daqui. X ao cubo menos 2x menos 5. Você quer ela no ponto 2,1. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 2,1 ao cubo menos 2 vezes 2,1 menos 5. Então, isso daqui, você faz essa continha aí na sua calculadora e vai colocar como resultado aqui 0,061. Tá aqui, ó. Então, aqui eu coloco 0,061. Aqui embaixo agora, esse outro pedacinho aqui é a derivada da função na nossa estimativa x1, que é o 2,1. Repara que a derivada da nossa função é essa daqui. A derivada da função é 3x ao quadrado menos 2. E eu quero a derivada nesse ponto, 2,1. Então, vai ficar 3 vezes 2,1 ao quadrado menos 2. Vou fazer aqui na minha calculadora, 3 vezes 2,1 ao quadrado menos 2. Aí deu aqui como resultado 11,23. Agora eu vou lá e faço toda essa conta aqui. Então, vai ficar 2,1 menos 0,061 sobre 11,23. Aí, aqui na minha calculadora, deu como resultado 2,09. 45, 68, 45, 68, 121. Esse número que vocês estão vendo aqui com uma aproximação de 9 casas decimais, quando colocado nessa equação, faz esse resultado chegar muito próximo de zero.